Pessoal, a gente começa falando de um aniversário meio ruim, né? Aquilo que não dá pra gente comemorar. A invasão em Brasília completa um mês hoje. O prejuízo, para resumir a prosa, chegou a 21 milhões e 1.400 foram presos. As investigações continuam, mas já é possível dizer que uma falha na operação das forças de segurança ajudou no vandalismo na Praça dos Três Poderes. Vale lembrar também, Mauro Camargos, que o episódio mudou um pouco o cenário político, não só lá em Brasília, como também de uma forma geral no Brasil. Bom dia para você. Bom dia. A não ação teve um custo muito maior do que a ação. A não ação das autoridades desde o dia 30 de outubro, no final do primeiro turno, levou ao que aconteceu no dia 8. Felizmente, uma ação enérgica depois debelou e com muita ênfase o movimento. Agora, estamos na fase de busca por autoridades. Essa semana mesmo, policiais estatais foram presos e também pelos financiadores. Agora, é sempre bom lembrar, Júnior, o movimento estará adormecido, não estar debelado. A paz que se encontra nas ruas e a paz que se encontra nas redes é resultado do medo, mas não é resultado da pacificação do país, que ainda não aconteceu. E aí, Ricardo Kertzmann, um mês depois, a gente já digeriu bem essa história, começamos a olhar de uma forma diferente. Algumas linhas de investigação levam, essas linhas levam ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Outras linhas de investigação levam a grandes empresários aqui no Brasil que financiaram esse movimento todo. Como é que é a sua leitura um mês depois de tudo que aconteceu lá na capital federal? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, depois dessa série de prisão, dos vândalos, de quem foi a Brasília e depredou e invadiu, a justiça está evoluindo para uma nova fase, para uma nova etapa, que é de fato chegar e descobrir quem foram os autores intelectuais, os mentores, e é nesse caminho que a gente já teve a prisão do Torres, do ministro que parece, que conspirou também dentro disso, da prisão de comandantes da polícia. Há uma certa linha que pode levar até ao próprio presidente Bolsonaro. Também está na fase de também identificar os financiadores, quem que de fato colaborou e pagou para que isso tudo ocorresse. Também a gente viu ontem a prisão de 2 ou 3 agentes públicos, policiais, que de alguma forma se omitiram no dia da invasão. E eu acho que o mais importante, o Eduardo sempre fala nisso também, acho que chegou a hora de separar um pouco o joio do trigo no seguinte aspecto. Tem, 1.000 pessoas presas em Brasília, está na hora de tentar separar quem de fato quebrou, quem de fato conspirou e quebrou, e quem apenas só estava passando lá e não estava fazendo nada, aproveitou, entrou e deu uma quebradinha também. É menos pior. Então eu acho que passado um mês, a gente vai entrar em nova etapa, em uma nova fase disso, de começar a separar um pouco as coisas e de fazer a dose, de dosar quem tem que pagar mais ou menos por tudo que aconteceu. Ô Rita Mundin, te dando bom dia e querendo saber a sua leitura sobre esse caso depois de 30 dias, A poeira baixa um pouquinho, a gente consegue digerir as coisas, começa a analisar com um pouco mais de frieza, com um pouco mais de distância. Qual que é a sua análise disso tudo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, a minha análise é a seguinte: eu acho que o Malco tem razão quando ele fala que a poeira baixou, mas o país não está pacificado, longe disso. Acho que o país se uniu contra esse vandalismo e que as coisas têm que ser apuradas. Mas concordo também com o Ricardo, com a fala aí do Eduardo, separar o joio do trigo. Quem é que estava ali de forma organizada e deliberada para fazer a desordem, o vandalismo, e quem que estava ali dentro não chamaria de oba-oba não, mas dentro aí de uma manifestação que nem previam que o final seria o que nós vimos, Então esse prejuízo aí de 21 milhões, ele não é nada. O prejuízo para o Brasil foi muito maior, por causa dessa imagem, desse ataque à democracia. O presidente Lula se fortaleceu, e é muito ruim se fortalecer num incidente como esse, Mas ele saiu fortalecido e o país precisa de tomar juízo
e elevar o nível do debate, elevar o nível de debate de programas. É disso que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de programas, de propostas, e não de picuinhas, de vingança, de vandalismo e de brigas. Que as investigações prossigam, que os culpados sejam encontrados, punidos com o rigor da lei, e que a gente entre numa outra fase da democracia, uma democracia jovem, mas um pouco mais madura, na busca por propostas e por ações que transformem a vida dos brasileiros. Ô Eduardo Costa, quando eu olho para os números, eu assusto um pouquinho. 21 milhões de reais, né, é o prejuízo, 1.400 presos. Não sei, a punição vai caminhar, enfim, o juiz vai dar a punição, vai determinar, enfim, mas me parece que pelo menos esse prejuízo precisava ser coberto de alguma forma, sabe? Porque, poxa, eu não aguento ser assaltado mais no Brasil, não. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Lá no dia 9 de janeiro, eu disse aqui, maioria esmagadora de equivocados. Tomei muita porrada. Tá passando pano, não sei o quê. Eu continuo achando que de 1.436 que estão presos, Júnior, 1.000 são equivocados, quase idiotas, que precisam ajudar a pagar essa conta. Dos 436, 400 têm que ser enquadrados com o rigor da lei, porque pensaram a coisa, articularam a coisa e trabalharam para a coisa. E tem militar nisso aí, muitos de graduação. E não é só na Polícia Militar, como pegaram dentro do Exército, como é que eles acoitaram aqueles caras na porta o tempo todo. Tem que ter coragem nos graúdos. E 6 são bandidos mesmo. Aí 6 é boa companhia lá com o Marcola lá, entendeu? Que são os caras que pagaram, que financiaram. Tipo aquela doninha lá de 70 anos lá do Rio Grande do Sul, que já é traficante, não sei o que e tal, e estava bancando a mocinha. O próprio STF, Júnior, vive o dilema, porque ele não vai dar conta de julgar esse povo todo. Ele está querendo dividir para os estados, né, para as várias varas estaduais, e ficar com os financiadores, que são os caras que tem que pegar pesado. Então, esse sim, 20 anos de cana, sei lá o que a lei prevê. Para os outros, divide a conta do prejuízo, Júnior. O recado já está dado, eles já passaram um bom bocado dentro daquele ginásio, dentro do presídio. Eu imagino que eles, na cabeça deles, a maioria deles, gente que nunca foi preso, 30 dias de cadeia, já é um belo exemplo. E outra coisa, né? Pagar a conta. Pessoal, eu tô vendo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma série do Globoplay que chama Extremistas.br, que mostra ali a ascensão do bolsonarismo, como é que foi tudo, como tudo foi acontecendo. Parece que vale muito a pena para a gente entender tudo que aconteceu lá em Brasília. Só uma dica aí, talvez no fim de semana você tira um tempinho ali, são 8 episódios de 30 minutos, rapidinho, você consegue ver. Acho que vale muito a pena para a gente abrir um pouquinho a cabeça e entender, porque foram repórteres infiltrados no meio, né, dessas pessoas, e aí mostra um caminho, no mínimo, interessante.